retomo aqui a conversa sobre eleições americanas. Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin serão estados decisivos na corrida presidencial americana. O Trump publicou hoje nas redes sociais uma imagem com os resultados de pesquisas Atlas Intel nesses estados. Em todos, o Trump está à frente da Kamala Harris. A maior margem é no Arizona e a menor em Wisconsin. Paulo, começo por você. Bom, você faz previsões que normalmente se confirmam, né? Qual é o teu palpite? O que você acha? Podemos manter a esperança e a positividade? Você acha que vai dar Trump mesmo? Eu vou contar uma história para você, Lacombe. Eu fui fazer jiu-jitsu na sexta-feira e a mesma pessoa que me dá aula, o professor Pedro Valente, dá aula para Ivanka Trump. E aí ele perguntou antes da aula, falou, pô, Paulo, você acompanha isso o dia inteiro, o que você acha? Aí eu falei assim para ele, olha, eu vou te dizer a verdade, Pedro. Em nenhum momento das 3 campanhas, o Trump esteve numa posição tão favorável. E eu ilustro para vocês isso em números, tá, na conta. Hoje, a média das pesquisas dá o Trump, se não me engano, alguma coisa como 0,3 na frente. Alguma coisa do tipo, posso até refresh aqui a página. 0,3 na frente, na média das pesquisas nacionais. Isso seria, se as pesquisas se confirmassem, uma quase que certeza da vitória do Trump, né? Aqui nos Estados Unidos as eleições não são nacionais, são por colégio eleitoral. Então seria, se nós voltássemos para 2020, nós teríamos o Joe Biden com 7,2 de vantagem sobre o Trump. Ele acabou tendo 4,4, 4,5 no resultado final. E se voltarmos para 2016, nós teríamos nesse momento uma Hillary Clinton com 1,8 na frente do Trump nas pesquisas, e ela acabou sendo eleita com 2,1. Então nós estamos assim no melhor momento que nós podemos imaginar. Só que ninguém sabe o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que o outro lado vai aprontar. Então, aí eu falei isso pra ele virou e falou assim, poxa, eu perguntei pro pessoal lá, perguntei pra Ivanka e tal, e ela me falou exatamente a mesma coisa. E eu tava conversando com a Ana pode entrar aí pra dizer, a gente tava trocando figurinha no final de semana, e ela me falou o que ela falou agora há pouco no ar, ela falou assim, olha, contra a Kamala Harris a gente acha que o Trump já ganhou, agora resta saber se ele vai conseguir vencer o sistema. E tem uma razão de ser pra isso, porque eu sempre digo o seguinte, se você não pune o mau comportamento, a tendência é ele piorar, né? Isso que chama de moral hazard, é um incentivo perverso. Então, se um bandido rouba uma bolsa e ele não vai para a cadeia, no final das contas esse bandido vai progredindo, daqui a pouco ele está roubando um banco. Se nada acontece com ele. Se o marido chega e empurra a mulher em casa e a mulher não faz nada contra ele, daqui a pouco a mulher está tomando na cara. E isso é porque o comportamento ruim precisa ser punido. Em 2020, o que aconteceu nos Estados Unidos, diante de assim, uma quantidade avassaladora de evidências absolutamente inquestionável, realmente, os estados agiram. Dos 50 estados americanos, cerca de 30 mudaram, 33, se não me engano, mudaram a sua legislação para dificultar aquilo que aconteceu, aquela oba-oba que aconteceu em 2020. Mas ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Então, o criminoso que agiu em 2020, né, ele tem todo o incentivo, e nada aconteceu com ele tem todo o incentivo para agir de novo. Pode não ser exatamente da mesma forma, ele pode não roubar o banco pela mesma porta, ele pode roubar por outra porta, mas ele tem todos os incentivos para roubar de novo o banco. Então, esse que é o medo. O resumo dessa história toda, Lacombe, é que, olha, as pesquisas estão todas dentro de uma margem de erro em todos os swing states. Então, vai ser uma eleição em tese apertada, do ponto de vista da votação em cada um dos estados, né? A gente pode dizer ali que o Trump tem chances excelentes no Arizona, tem chances muito boas na Geórgia, mas a gente não sabe dizer na Pensilvânia. Na Pensilvânia a eleição pode ir para qualquer um dos lados. Se você for para o Michigan e para o Wisconsin, a Hillary nesses 2 estados, estou falando aqui dos swing states, está numa posição mais favorável. Ela talvez seja a favorita por lá. Na Carolina do Norte, quase que certeza da vitória do Trump. Então, mas tudo ali vai ser decidido com 50 mil votos para um lado, 50 mil votos para o outro, pelo menos é o que se espera. Mas e se o Trump não estiver disputando só com a Kamala Harris? E se o Trump estiver disputando contra um grupo que está disposto a fazer qualquer coisa, porque não tem absolutamente nenhum amor pela democracia, de fato? Né? E isso conecta com aquilo que você estava falando, o Rodrigo estava falando também, do editorial do Madison Square Garden. A pergunta é, se você acha que esse sujeito é Hitler, você não faria qualquer coisa para impedir que ele chegasse ao poder, mesmo que isso significasse fraudar as eleições? Eu acho que a resposta é sim, e é por isso que está todo mundo morrendo de medo. Ana, e você, otimista, preocupada em relação a isso que o Paulo trouxe? Acha que o Trump vence, apesar do sistema? Então, eu e o Paulo trocamos algumas mensagens no final de semana e foi exatamente sobre isso. Um não tinha combinado com o outro de falar,
porque na sexta-feira à noite eu conversei com um grande articulador do Partido Republicano, um ex-assessor do Ronald Reagan, que tem acesso às pesquisas internas do Partido Republicano, que são, de fato, as pesquisas internas que refletem o que pode acontecer, tanto que foram as pesquisas internas dos democratas que falaram: Mr. Biden, não vai dar para o senhor não tem a menor chance de vencer, vai ter que sair da corrida. E esse articulador, né, profundamente enraizado ali no partido há mais de 40 anos, ele me disse assim: Ana, as pesquisas internas nunca mostraram um landslide tão grande, ou seja, uma vantagem tão grande de Donald Trump para Kamala Harris. Mas a gente não sabe do que o sistema é capaz. 2020 ainda tem muitas perguntas, como o Paulo disse. Dos 50 estados, 32 passaram legislações para uma transparência e lisura eleitoral, leis eleitorais mais apertadas contra a corrupção e fraudes, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Só uma última coisa, Lacombe. Algumas pessoas estão questionando um ponto interessante da campanha de Trump, e isso faz a gente voltar na eleição de 2000. A eleição de 2000 entre George W. Bush e Al Gore, aquela eleição que deu uma confusão exatamente aí no estado de vocês, o estado da Flórida, que as cédulas não foram picotadinhas ali direitinho, né, não foram marcadas, e esse voto aqui é para quem? Foi parar na Suprema Corte, e a Suprema Corte acabou dando vitória para George W. Bush. Naquela eleição, se Al Gore tivesse feito campanha no estado dele, que é o Tennessee, ele que foi deputado, depois senador por Tennessee, ele decidiu que não precisava fazer campanha lá. George W. Bush foi até o Tennessee, fez campanha e venceu no Tennessee, levando os 11 delegados daquele estado. Se Al Gore tivesse levado os 11 delegados do Tennessee, ele não ia depender da Flórida. E por que eu estou contando essa história? Porque ontem Donald Trump estava aqui pertinho de mim no Novo México. E depois ele fez campanha em New Hampshire, que são 2 estados democratas. Então, pode ser que há alguma surpresa em estados que são democratas e que as pesquisas internas estão mostrando uma chance do Donald Trump de fazer exatamente o que George W. Bush fez, de virar um estado que as pesquisas não colocam como um estado ali chave. Então, ninguém sabe. A verdade é que terça-feira o Natal chega e terça-feira não chega. E a gente não sabe se a contagem ela vai encerrar de maneira rápida. O Arizona, aqui pertinho de mim, já disse que pode levar alguns dias para finalizar a contagem. Justamente o Arizona, que é um dos estados cruciais.